Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este nosso e também sempre vosso espaço de discussão, de interação, de partilha de conhecimentos sobre o fantástico mundo da resolução judicial de litígios. Eu sou Sérgio Godinho, vosso companheiro de jornada de sempre, e hoje, depois de algum tempo, é verdade, algum tempo sem termos vídeos aqui no canal, eu venho para tentarmos aqui voltar às nossas dinâmicas mensais, semanais, conforme aquilo que for o mais conveniente e possível também. Porque às vezes, no fundo, o problema se coloca na harmonização das agendas e reservar um tempo específico para dar aqui o ar da graça com alguma informação para vocês aqui no canal. Fico feliz porque tenho estado a receber feedbacks muito positivos de todos os nossos companheiros, internautas, que acompanham o canal e a partir desse canal conseguem absorver e ter acesso a muita informação sobre o que a resolução de conflito diz respeito. Em, para esse vídeo rápido, eu vou deixar duas notícias algumas notícias, vá, se calhar não numerá-las para não correr o risco de depois falar mais do que aquilo que em princípio anunciei, mas deixa-me aqui trazer algumas notícias. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, mormente no LinkedIn, certamente teve acesso a esta informação das várias atividades que foram sendo desenvolvidas aqui em Angola relativamente à resolução de conflitos e que muito engrandecem o nosso panorama e a nossa comunidade arbitral. Mas ainda porque são atividades que congregam primeiro os arbitralistas e os amantes da arbitragem e aqueles entusiastas na arbitragem que querem conhecer, que querem galgar algum terreno, fazer algum caminho sobre essas matérias, por um lado. Por outro lado, também porque muitas delas são ações formativas. Para além de partilhas intersubjetivas, são ações de partilhas porque recebemos da parte de pessoas mais entendidas, melhor abalizadas, com mais tempo de estrada nessas matérias, recebemos alguns inputs e algumas informações novas, algumas delas, outras nem por isso, mas que nos ajudam sempre a debater temas já conhecidos e outros nem por isso tão conhecidos, pelo que reputamos de uma importância capital, fundamental, essas atividades que vêm sendo desenvolvidas aqui em Angola. Sem sombra de dúvidas, hoje somos uma plataforma, nós, Angola, enquanto espaço territorial, em que a resolução de conflitos por via da arbitragem e da mediação e da conciliação, para citar algumas, tem tido o espaço vez e voz, pelo que devemos continuar com esta dinâmica e faz todo sentido, de facto, que se trabalhe nesse diapasão. Mas, em termos de notícias, o que é que eu quero trazer então para todos vocês? Não serão novidades para aqueles que participaram, não serão novidades para aqueles também que acompanharam as minhas redes sociais, normalmente o LinkedIn, como já fiz aqui menção. Primeiro, dizer que houve no âmbito de uma parceria que já vem sendo realizada entre a Ordem dos Advogados de Angola e a Câmara e o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, teve lugar a segunda edição de duas atividades importantes realizadas por estas duas entidades em parceria. Uma delas é a formação para árbitros. Teve lugar a formação para árbitros, a sessão decorreu na Universidade Católica de Angola, no seu polo cito no Lar das Escolas, aqui em Luanda, algures aqui em Luanda, uma formação que congregou vários advogados, fundamentalmente advogados, porque a Ordem dos Advogados tem privilegiado e de forma a criar aqui uma maior disseminação da informação, criado bolsas dirigidas a cada cada uma das representações provinciais, sejam elas delegações ou conselhos, para a formação de advogados na arbitragem, mormente aqui relativamente à função de árbitro.
Essa segunda atividade, a segunda formação correu muito bem, para aquilo que recebemos em termos de inputs, e que foram muitos os formandos que tiveram essa certificação em como estão habilitados, estão, pelo menos, com as ferramentas necessárias para trabalharem enquanto árbitros, nas diferentes arbitragens que nós podemos vir a ter e vamos tendo, na verdade, aqui pelo país. Não tenho exatamente o número de formandos, penso que esteve num número superior a 50 formandos, se a memória não me atraiçoa, e digo isso porque acompanhei a cerimónia de entrega de diplomas, mas acredito que tenha sido sim um número próximo, se não superior, um pouco superior ao de 50 formandos. Isso tem tudo de positivo, primeiro pela qualidade da formação e a parceria estratégica com essa Câmara, com esse centro de arbitragem. Segundo, pelo facto da Ordem dos Advogados privilegiar a formação de advogados, seus associados, mormente na prática aqueles que mais intervêm na arbitragem, nos vários cenários possíveis, e não só como árbitros, mas nos vários cenários em que é possível intervir na arbitragem, quer antes, quer durante e quer depois do procedimento arbitral, mas também pelo facto de estas pessoas virem de diferentes circunscrições provinciais, o que permite mapear um número de pessoas, de indivíduos formados nestas mesmas circunscrições, residentes nessas mesmas circunscrições. Qual é a importância que isso pode ter, Sérgio? A importância é muita, e apontando aqui uma delas. Vamos supor que haja uma arbitragem que, por força de razões de natureza objetiva, a localização, por exemplo, de uma coisa que é objeto da coisa, que é objeto dessa arbitragem, estar nesta ou naquela província e ser muito mais útil para as partes ter a sede daquela província como a sede da arbitragem. O facto de podermos ter nessa mesma província profissionais habilitados para exercer a função de árbitro permite e facilita que a entidade de nomeação ou as próprias partes possam, sem custos adicionais, não obstante a possibilidade de se fazerem as arbitragens também pela via cibernética ou as sessões pela via cibernética, mantendo a sede nas províncias em que, em que se entende ser mais proveitoso do ponto de vista objetivo para as razões que se prendem com execução, por exemplo, dessa sentença, as partes poderem escolher profissionais que têm domicílio nessas mesmas províncias. Por um lado. Por outro lado, o facto dessas pessoas, colegas nossos, poderem também disseminar essa formação como formadores nas arbitragens e assim podermos ter outros atores que intervenham também como árbitro. Não obstante isso, poder eventualmente galvanizar aqueles colegas que, sendo advogados com escritórios já estabelecidos, puderem também, se calhar, pensar na hipótese de terem boutiques, terem escritórios que tratem com especialidade as matérias de arbitragem. Então, estão aí uma série de razões para dizermos que sim, a Ordem dos Advogados andou bem, tem andado bem na escolha que faz, e positivamente aqui, ao não concentrar a formação só em Luanda, ou melhor, só para advogados com domicílio em Luanda, e garantindo assim, de facto, que mais pessoas possam fazer essa formação, que a justiça possa ser levada para mais pessoas, inclusive nas circunscrições em que essas pessoas têm os seus domicílios. Então, acho fantástico isto, e dar parabéns à Ordem dos Advogados de Angola por esta iniciativa e também o Centro de Arbitragem da Câmara do Comércio de Portugal. Em, à margem desta formação, foi realizada também a segunda edição do Congresso de Arbitragem da Ordem dos Advogados e a Câmara de Comércio, no qual se debateram vários temas de interesse. Tive o privilégio de, mais uma vez, à semelhança do que aconteceu já no primeiro congresso, ser também convidado a estar presente neste congresso e a integrar um dos painéis, no caso o terceiro painel, de especialistas que debateu sobre um tema em específico. Falámos da arbitragem e a intervenção, a interação, comunicação, como conversam, como dizem nossos colegas no Brasil, como é que a arbitragem conversa, os tribunais arbitrais conversam com os tribunais
judiciais. Abordámos esse tema num painel riquíssimo, com a doutora Joana Galvão Teles, a Morena Matriçoa, o doutor, o venerando conselheiro e bastonário honorário da Ordem dos Advogados, doutor Hermenegildo Cachimbombo, e com a moderação do doutor Picasso. Esquece-me agora o primeiro nome do Picasso, mas um advogado bastante conhecido aqui na nossa praça também, que pronto, fez o melhor para que fluísse a comunicação dentro do painel que ele presidiu, em que eu também fui um dos oradores. Então, foram essas duas atividades que ocorreram aqui na nossa praça, sendo certo que, e aqui aproveito também para deixar esse anúncio, continuam abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em arbitragem comercial internacional a ser realizada pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Seria ótimo que mais atores, mais interessados participassem, que fizessem essa formação, exatamente por conta das razões que apontei relativamente à formação de árbitros. Neste caso, por maioria de razão, se colocariam essas nuances, na medida em que o curso de pós-graduação municia com mais informação e permite diferentes saídas, imediatamente, diferentes saídas naquelas que são as tarefas que podem ser desempenhadas por um profissional na resolução judicial de conflitos, desde a gestão de câmaras ou centros até a participação como experts, como peritos técnicos, assistentes técnicos, árbitros, advogados na arbitragem e etc. Uma série de outras nuances que podemos ter ao intervir na arbitragem. Então, eh, estas são as duas atividades que foram realizadas recentemente. Outras tantas foram realizadas também, vêm sendo realizadas, preparadas mais algumas atividades que, se calhar, para não dar spoiler, no momento certo, nós também vamos aqui trazer para vocês. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, vamos ficando por aqui e faremos outros com continuidade relativamente a mais uma informação que também acho ser do interesse geral. Então, até já, estamos juntos, estamos, e estaremos sempre aqui no canal aguardando por vocês. Bem-aja.